Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Correia, professor de Direito Processual Civil. Nessa aula a gente vai começar a trabalhar a abordagem do tema dos atos processuais. Os atos processuais, eles aparecem em livro próprio no Código, né? Quando eu falo em livro, é a subdivisão que o legislador trouxe. Então ele traz o livro 4, que é o livro dos atos processuais. Se você parar e olhar o Código e falar, meu Deus, professor, ato processual é muito longo. Não tenho dúvida disso. Só que, claro, para o teu exame de ordem a gente precisa focar naquilo que mais aparece. Então a gente vai focar basicamente em forma de ato processual, algumas disposições gerais sobre a formalidade desses atos processuais e também a questão de prazo e tempo dos atos processuais. Nós trabalharemos com 2 aulas para trabalhar os temas dos atos processuais. O tema da comunicação dos atos processuais, mais especificamente o tema da citação, a gente vai trabalhar em aula própria. Então a gente vai ter uma aula específica para trabalhar o tema da citação. Atos processuais, então, em 2 encontros, e depois a gente tem um encontro específico para falar da citação, que sem dúvida nenhuma é o principal ato de comunicação processual dentro do direito processual civil brasileiro. Então vamos começar lá com atos processuais, e aí nós temos algumas noções gerais aqui sobre os atos processuais. Primeira coisa que você precisa entender, até para você visualizar do que eu estou falando. Professor, o que é ato processual? Ato processual é todo ato que é realizado dentro do processo de modo a desenvolvê-lo. Então, tipo assim, uma petição da parte é um ato processual? É. O servidor lá, professor, quando agenda uma data para audiência, é um ato processual? É. O juiz, quando decide um processo, ele realizou um ato processual? Sem dúvida nenhuma. Então, os atos processuais são realizados por todos os sujeitos que atuam no processo. Partes, terceiros, auxiliares da justiça. Todo aquele ato que é utilizado para que o processo se desenvolva, para que ele comece a andar e tenha lá o seu deslinde final, tudo isso é tido por ato processual. Beleza? E um primeiro aspecto que eu queria trabalhar com você é justamente uma característica importante aqui, ó, dos atos, que é a ideia da instrumentalidade das formas prevista aqui no artigo 188. Se você der uma olhada no 188, você vai ver o que ele diz. Olha lá. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir, considerando-se válidos os que realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Então vamos lá. Primeira coisa, quando eu falo em instrumentalidade das formas, que é justamente o conteúdo desse 188, eu estou dizendo o seguinte: não há forma específica para realizar um ato processual. O juiz não é obrigado a fazer a sentença em letra Arial 12, Arial 13, Arial 11, espaçamento simples, espaçamento duplo, espaçamento 1,5, não. Você não é obrigado a, quando vai fazer uma sustentação oral num tribunal, a dizer boa tarde, senhor desembargador, boa tarde, senhor procurador de justiça, boa tarde, colega advogado. Não, você fala o que você quiser em 15 minutos relacionado àquele processo. Quer dizer o seguinte, que ato processual, em regra, não tem forma prevista em lei, salvo se a lei expressamente prevê. Por exemplo, agravo de instrumento é um recurso que a lei prevê alguns requisitos para que ele seja feito. Beleza, então tem que cumprir aquilo ali. Agora, ainda que eu realize um ato processual fora da previsão legal, fora da forma prevista em lei, ainda assim ele pode ser válido, quando ele atinge a sua finalidade essencial. Vou dar um exemplo bem bobo, tá? O Código de Processo Civil não prevê a citação de uma pessoa por telefone. Não prevê isso. Ele prevê citação por edital, citação por oficial de justiça, citação por correio, citação eletrônica, citação pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. Mas não prevê citação por telefone. Mas vamos imaginar que o réu é citado por telefone em determinado processo. O escrivão não quer mandar carta,
não quer cumprir a lei e liga para o réu. Ó, estou te citando no processo tal, anota o número aí. Anotou? Está citado. E certifica no processo que citou o réu por telefone. A citação é válida? Em princípio não, porque a lei não prevê essa forma. A lei prevê especificamente outras formas de citação. Então, em princípio, essa citação não será válida. Porém, se ela atingir a finalidade, exemplo, esse réu deve ser citado para comparecer a uma audiência de conciliação e mediação. Ou seja, o cartório judicial designou uma data para ouvi-lo, juntamente com o autor, para os dois tentarem fazer um acordo. Legal. Mandou citar o réu para comparecer a essa audiência. O escrivão se confundiu, demorou para enviar a carta e não mandou. 2 dias antes da audiência ele liga para o cara. Pode? Não. Mas ele ligou, bateu no peito e fez assim. O que aconteceu no dia da audiência? O réu veio. Beleza. Qual que era a finalidade de citá-lo? Avisar que existe um processo e chamar ele para ingressar. Ele fez isso tudo. Ele veio para o processo, está sabendo que existe. Então, nesse caso, a citação será tida por válida. Agora, cuidado. Apareceu na tua prova uma alternativa dizendo que os atos processuais realizados fora da forma prevista em lei, em regra serão inválidos, mas se não causarem prejuízo, não há que se falar em invalidade, tá? Segunda regrinha importante, artigo 189, publicidade dos atos processuais, tá? O que é importante lembrar aqui? Importante lembrar que, em regra, atos processuais serão públicos. Então você vai no fórum e fala assim, eu quero assistir uma audiência. Pode? Pode. Porque em regra o ato processual é público. Você tem condições, sim, de assistir à realização desse ato processual. Mas cuidado. Existem processos em que há uma limitação de publicidade. Exemplo, uma ação de divórcio. Eu não posso assistir uma audiência de divórcio que não seja a minha ou que eu não seja o advogado. Por quê? Porque o divórcio é um processo que tramita em segredo de justiça. Uma ação em que se discuta a guarda de uma criança, mesma coisa. Ah, mas e se as partes deixarem? É um outro problema. Mas, em princípio, há uma limitação de publicidade justamente pelo direito fundamental à privacidade que as pessoas têm, né? Então, o direito à publicidade, ele existe. Mas quando confronta com a privacidade, muitas vezes ele acaba cedendo. Então a regra é de que o ato processual seja público, mas, eventualmente, você pode ter uma restrição desta publicidade aí, tá? E aí nós temos 2 dispositivos, grandes novidades do sistema, o 190 e o 191, que vão trazer o que a gente chama de negócio jurídico processual e também o chamado calendário processual. Olha o que diz o artigo 190 da lei. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito, então é permitido, às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Quer dizer o seguinte: autor e réu podem sentar e estabelecer regras específicas para o processo deles. Por exemplo, qual que é o prazo de defesa? 15 dias. Está na lei. Podemos definir que no nosso processo vai ser de 10? Pode. Não tem problema nenhum. Tá? Desde que vocês sejam capazes. Os dois são partes capazes. E que os direitos em discussão admitam autocomposição, ou seja, que os direitos em discussão sejam direitos disponíveis. Tá? Agora, professor, me diz uma coisa. Nós dois podemos alterar os poderes do juiz, limitar, cortar, restringir a atuação
do juiz dentro do processo? Aí me parece que não. A lei é muito clara, dizer que as partes podem fazer isso em relação aos seus poderes, aos seus deveres, às suas faculdades, aos seus ônus, ou seja, sempre se referindo a si próprias, tá? Agora o juiz faz o quê? O juiz é obrigado a aceitar essas mudanças no procedimento que foram feitas pela parte? Em princípio, sim. O que a lei vai dizer é que o juiz vai controlar a validade dessas alterações, dizendo o seguinte no parágrafo único do 190. De ofício ou a requerimento, ou seja, de ofício por conta própria, ou a pedido de alguém, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Ou seja, o juiz notou que aquela cláusula que mudou a regra do procedimento foi inserida abusivamente num contrato. Ou ele notou que quando as partes sentaram para fazer esse contrato, para convencionar a mudança no procedimento, uma delas mal sabia ler e escrever e estava sozinha. A outra, super bem assessorada por um grande escritório da advocacia. Nesse caso, fica evidente a situação de vulnerabilidade de uma parte em relação à outra. Tá? Beleza? Esses são, então, os negócios jurídicos processuais. E a segunda observação é o tal do calendário processual, que vem previsto ali no artigo 191 do CPC, que vai dizer o seguinte: olha a diferença. No negócio jurídico processual, quem fazia eram as partes, autor e réu. O calendário processual não é só autor e réu. Olha o que diz o 191. De comum acordo, o juiz e as partes. O juiz mais as partes podem fixar calendário para a prática de atos processuais quando for o caso. Quer dizer o seguinte, quer dizer que juiz, em conjunto com as partes do processo, quando eu falo partes, claro, sempre representadas aí pelos seus advogados nos autos, podem fazer uma agenda do processo, estipular datas para a realização dos atos processuais. Então, sentença dia tal, prova pericial dia tal, apresentação da defesa tal dia, e assim por diante. E o interessante é que, feito esse calendário processual, as partes saem vinculadas, ou seja, marcou uma audiência para o dia 30 de novembro de 2017. Está no calendário que eu, réu e juiz participamos. Precisamos ser intimados dessa audiência? Evidentemente que não. Tá? E para fechar essa parte geral aqui da formalidade dos atos processuais, o uso da língua portuguesa, que eu trago em destaque ali no artigo 192. Tá? É muito comum utilizar-se a seguinte expressão: no processo judicial é obrigatório o uso do vernáculo. O código não fala mais isso, tá? Mas parte da doutrina ainda fala. Vernáculo é a língua oficial, então no nosso caso o português. Quer dizer que documentos, depoimentos feitos em língua estrangeira devem ser traduzidos para a língua portuguesa. Beleza? Visto isso, falar um pouquinho sobre os pronunciamentos do juiz. Pronunciamentos do juiz. Professor, me diz uma coisa. Quando você fala em pronunciamento do juiz, você está dizendo o quê? Eu estou dizendo atos processuais realizados pelo juiz. O que é que o juiz pode realizar dentro do processo? Ele pode fazer despacho, ele pode fazer sentença, ele pode fazer decisão interlocutória ou, em conjunto, elaborar um acordo. Tá? O que é um despacho? Olha o que diz o 203, parágrafo 3º.
são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou requerimento da parte. Em resumo, despacho é todo aquele ato do juiz que não decide nada, tá? Tudo aquilo que o juiz faz sem decidir, não decide nada. Não há carga decisória, não há conteúdo decisório. O despacho é o ato de mera movimentação processual. E a decisão interlocutória e a sentença? Vou inverter a ordem, vou falar primeiro da sentença. Por quê? Porque a sentença tem um conteúdo, tem um conceito na lei dizendo o que é a sentença, mas não tem um conteúdo ou um conceito legal do que é a decisão interlocutória. Na verdade, o que o nosso código faz é definir a decisão interlocutória por exclusão, ou seja, se não for sentença, será interlocutória. Olha o que diz a lei no parágrafo 1º do artigo 203 do Código. Vai nos trazer o conceito de sentença. Então, sentença, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, onde você pode ter lá um conceito de sentença diferente. Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então vamos lá. O que é a fase cognitiva? É a fase de conhecimento, tá? Quando ele põe fim à fase de conhecimento, resolvendo o mérito ou não resolvendo o mérito, você tem sentença, tá? Então sentença é o ato do juiz que põe fim à fase de conhecimento, resolvendo ou não o mérito. Quando resolve, ele utiliza-se de fundamento das hipóteses do artigo 487, tá? Quando ele não resolve o mérito, ele traz como fundamento uma das hipóteses do artigo 485. Então, 485 sem resolução do mérito, 487 com a resolução do mérito. Agora, e além disso, claro, sempre que ele extinguir a execução. Então, o ato que põe fim à execução, seja processo de execução, seja fase de cumprimento de sentença, esse ato, segundo a lei, também será uma sentença, tá? Agora, professor, e o que será uma decisão interlocutória? Se sentença é o ato que põe fim à fase de conhecimento, que põe fim, que extingue a execução, o que é uma decisão interlocutória? Olha o que diz o parágrafo 2º do 203. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. Em resumo, toda decisão do juiz de primeiro grau que não for sentença será uma decisão interlocutória. Então você tem uma decisão, um ato do juiz, um pronunciamento do juiz de primeiro grau que decidiu algo, mas não pôs fim ao processo de conhecimento, à fase de conhecimento ou à execução, isso será uma decisão interlocutória, tá? E para fechar, nós temos ali o 204, que traz um conceito incompleto, mas que você precisa conhecer. O 204 vai trazer o conceito de acórdão, né? E o 204 diz assim: acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Por que é incompleto? Porque eu tenho acórdãos, muitas vezes, de turmas recursais dos juizados especiais. E turma recursal não é tribunal. Por isso que o conceito é incompleto. Então, professor, acórdão é a decisão colegiada dos tribunais? Também é. Mas a decisão colegiada das turmas recursais dos juizados especiais também é um acórdão, tá? Então, cuidado. O mais importante quando a gente fala em acórdão é justamente a colegialidade da decisão. Então, sempre que eu tiver uma decisão colegiada, ou seja, uma decisão formada por mais de uma pessoa, eu vou ter um acórdão, tá? E aí o parágrafo 4º
desse artigo 203, 203, isso, ele vai nos dizer, basicamente, que é possível que alguns despachos sejam realizados diretamente pelo escrivão, pelo chefe de secretaria, ou seja, não precisa passar pelo juiz. Exemplo, a parte vai lá e junta um documento no processo. O autor juntou. A lei manda intimar o réu para se manifestar sobre esse documento. Não precisa o juiz dizer isso. O próprio escrivão pode chegar e dizer: ô réu, se manifesta sobre o processo. Tá? É justamente o que tem ali no 203, parágrafo 4º, que vai dizer: os atos, olha aqui, meramente ordinatórios, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Em resumo, quando o juiz despacha, é despacho, porque é ele que fez. Agora, quando o servidor vai lá e fala: intime-se o autor para se manifestar sobre o documento que o réu juntou, não precisa de despacho isso aí, porque o próprio servidor vai poder fazer. Beleza? Tranquilo? E aí a gente começa, ainda nessa aula, para concluir na próxima, a questão do prazo processual. Tá? E aí a gente tem um primeiro aspecto importante sobre os prazos processuais, que é justamente trabalhar com o conceito de prazo e a classificação ou eventuais critérios de classificação. Gente, em relação ao conceito, não tem muito o que discutir, né? Prazo é um lapso temporal, né? Um período de tempo onde há a possibilidade de praticar um determinado ato processual dentro desse período de tempo. E aí a doutrina vai trazer várias classificações ou vários critérios de classificação em relação a esses prazos. E traz já de cara para a gente uma classificação entre prazo legal, prazo judicial e prazo misto. O que é isso? Então vamos lá. Prazo legal é o prazo que está definido em lei. Tá? Então, por exemplo, um prazo de contestação. A lei diz que será de 15 dias. É a lei que diz. Prazo judicial é o prazo que a lei não fixa, mas o juiz fixa por meio de uma decisão judicial. E o prazo misto é aquele que o juiz fixa, mas a partir de um parâmetro legal. Exemplo, você tem lá uma ação no código chamada de ação rescisória. E o código diz que para se defender nessa ação, o réu terá um prazo que varia de 15 a 30 dias. Então vejam, a lei não disse qual é o prazo. A lei trouxe um parâmetro mínimo e máximo. Mínimo de 15, máximo de 30 dias. Quem define? O juiz. Pode ser 15, pode ser 16, pode ser 20, pode ser 28, pode ser 30. Ou seja, o juiz está adstrito a esse parâmetro legal. Então a lei traz um parâmetro, mas quem fixa é o juiz. Então não é nem a lei que fixou 100% e nem o juiz, por isso, um prazo misto. Tá? A segunda classificação que o código traz é em prazo próprio e prazo impróprio. O prazo próprio, anotem, é o prazo preclusivo. É aquele prazo que, se você perder, você perde o direito de realizar o ato processual. Você sofre a preclusão. Exemplo, você tem 15 dias para recorrer. Se não recorrer em 15, não adianta recorrer em 16. O teu recurso não vai ser aceito. Diferente do impróprio. O impróprio é um prazo não preclusivo. Quando eu digo prazo preclusivo, eu estou dizendo o seguinte: expirado o prazo, a parte perde o direito de praticar o ato naquele prazo definido em lei. No impróprio, não. Exemplo, o juiz, segundo a lei, tem um prazo de 30 dias para proferir uma sentença. Beleza. Se ele proferir em 31, a sentença é nula? Não, plenamente válida. Porque ele não perdeu o direito de realizar o ato pelo simples decurso de prazo. Calma lá. Quer dizer que o juiz pode desrespeitar de forma aleatória os prazos? Não. Ele até pode perder o direito de realizar o ato. Mas isso demanda decisão no tribunal, demanda um processinho administrativo, digamos assim. Então, cuidado. No prazo impróprio,
expirado o prazo, não se perde de forma automática o direito de realizar o ato, tá? E por fim o prazo peremptório ou dilatório, que para alguns não existe mais essa distinção. O professor Fred Didier Júnior vai dizer que não há mais que se falar em prazo peremptório, todos poderiam ser mudados por vontade das partes, mas para quem ainda define ou defende a existência desses prazos, dessa classificação, o peremptório é aquele que não pode ser alterado por convenção das partes, e o dilatório é o que poderia ser alterado por convenção das partes. Beleza? Tranquilo? Avançando um pouquinho ali, nós temos uma disposição importante, que é do parágrafo 3º do artigo 218, que vai tratar da situação em que há uma omissão legislativa e uma omissão judicial. Ou seja, nem juiz, nem lei disseram em que prazo a parte pode realizar determinado ato processual. Então, olha lá o que diz o parágrafo 3º do 218. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. É o que alguns chamam de prazo subsidiário. Então, a lei não falou quantos dias eram, o juiz também não falou. Você tem o prazo de 5 dias para realizar tal ato processual aí. Beleza? Seguindo ali, a gente tem a questão do desrespeito dos prazos. Como eu disse para você, havendo o desrespeito de um prazo próprio, a parte perde o direito de realizar esse ato processual independentemente de declaração judicial. Tá? O segundo ponto importante é a questão do início da contagem dos prazos. E aí, para a gente não perder muito tempo aqui, o artigo 231 do Código, ele vai trazer um rol de situações de quando começa, quando inicia o teu prazo. Então, exemplo, eu quero saber qual que é o meu prazo para recorrer de uma sentença. 15 dias, beleza? Mas começa a contar quando esses 15 dias? Do dia em que você foi intimado. E aí você tem uma regra clássica, né? Uma regra básica. Sempre que você for contar um prazo, você exclui o do começo e inclui o dia do final. Exemplo, o prazo para o Guilherme recorrer de uma sentença começou a partir da sua intimação. Ele foi intimado da sentença no dia 16 de novembro, porque naquele dia teve uma audiência. E na própria audiência, o juiz proferiu a sentença. Eu vou contar os 15 dias a partir do dia 17. Fui intimado dia 16, mas eu não conto o dia do começo. Então eu começo a contar dia 17, tá? Essa é uma regrinha básica. Quando você fala em citação, por exemplo, quando você fala em citação, tá? Você tem lá, por exemplo, a juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. É ele que eventualmente pode dar início ao teu prazo. Não é a data efetiva da citação. Então a gente tem várias regrinhas importantes. E uma última regrinha que me parece fulcral e fundamental, que é nova, e a OAB até agora não cobrou, mas pode ser que apareça, e é muito importante. Está no parágrafo 3º do 203. Olha o que diz lá o parágrafo 3º do 203. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação corresponderá à data em que se der a comunicação. Então imagine o seguinte, eu sou a TIM, operadora de telefonia, e recebi uma ordem judicial para que em 24 horas eu desbloqueie uma linha de aparelho telefone. Ponto. Eu recebi a intimação hoje, às 15 horas. Eu tenho que fazer isso até amanhã, às 15 horas. Eu não preciso esperar juntar aos autos do processo o mandado ou a carta da minha intimação. A partir do momento que eu fui intimado, eu tenho 24 horas. Por quê? Porque esse ato não é para ser realizado pelo advogado, é por mim, é pela própria parte. Então, todo ato que a própria parte tenha que realizar
o prazo, né, ele vai ter início a partir da efetiva comunicação e não a partir da eventual juntada aos autos do mandado de intimação ou de eventual carta de intimação. Beleza? Então, nesse primeiro momento, sobre os atos processuais, era isso que a gente tinha para conversar. Um grande abraço, bons estudos e até mais.